Amém. Essas aqui são palavras do próprio Jesus, né? É ele que está falando. Ele está dizendo que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, tudo que nós devemos fazer, nós devemos fazer de acordo com a palavra. Tudo aquilo que nós fazemos que está contrária à palavra não está correto, não está do agrado de Deus, né? Na verdade, isso é o entendimento que nós temos de pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a palavra diz que é para mim fazer e eu não faço, e tudo aquilo que a palavra diz que é para mim não fazer e eu faço. Isso é pecado, né? Então, tudo que nós temos que fazer, todas as decisões que nós devemos tomar, se nós quisermos de fato agradar a Deus, nós temos que fazer de acordo com a palavra. É viver de acordo com a palavra. A Bíblia mesmo está repleta de passagens que falam sobre o erro de não conhecer a palavra, né? O povo perece por falta de conhecimento, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, diversas passagens da Bíblia mostram a importância de nós conhecermos a palavra, porque como eu posso agradar a Deus se eu não conheço a vontade de Deus? E a vontade de Deus está escrita na palavra. Então, às vezes, meus irmãos, muitas vezes, as pessoas estão fazendo o que é errado, achando que estão fazendo o que é certo, pelo fato de não conhecerem a palavra de Deus. Às vezes, já vem de geração em geração, né? Os avós ensinaram para os pais ensinaram para os filhos, e se os avós, eles tiverem aprendido errado, eles vão passar o erro para os pais, os pais vão passar para os filhos, e assim o erro vai seguir de geração em geração, até que alguém procure entender de fato o que é a verdade, o que é aquilo que a palavra de Deus diz, para que talvez esse erro não seja propagado para a próxima geração, né? Esses dias agora, eu estava evangelizando um senhor, e ele era iletrado, né? Ele não tinha estudo, ele não sabia ler, e era lá no interior, né, onde eu estou dirigindo a igreja, e a gente viu que era uma pessoa bem simples, mas que no caso dele era exatamente isso que eu estou dizendo, né? Ele aprendeu com os pais aprenderam com os avós, e esse erro foi passado de geração em geração. E na conversa que eu estava tendo com ele, eu perguntei a ele o que era que ele achava daquilo que acontecia depois da morte. Eu perguntei a ele assim: o senhor acha que, se porventura o senhor viesse a morrer, o senhor iria para onde? E ele me falou que achava que iria para o purgatório, e ali ia passar um determinado tempo para depois ir para o céu. E eu notei que ele tinha aprendido isso já com os pais dele, né? E os pais assim aprenderam com os avós e tudo. E aí eu peguei e falei para ele: e se eu disser para o senhor que a Bíblia Sagrada não fala sobre o purgatório? Se eu disser para o senhor que ele era católico, né? Se o senhor chegar lá no padre e pedir para o padre mostrar na Bíblia onde está o purgatório, ele não vai lhe mostrar porque não tem. Aí ele ficou assim, ele quer dizer que a Bíblia não fala sobre o purgatório. Eu digo: não. Na verdade, o que a Bíblia diz é que existem dois caminhos e dois destinos. Ou eu estou trilhando o caminho largo e vou para, quando chegar no fim do caminho, a condenação eterna, ou eu estou trilhando um estreito e quando chegar no fim do caminho eu irei para o céu. A Bíblia fala também lá em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí ele ficou meditando assim, refletindo sobre aquilo, né? Porque o que a Bíblia diz de fato é isso, irmãos, é que a gente está vivendo essa vida aqui, e quando a gente
acabar essa vida aqui, ou a gente vai para o céu ou para o inferno. É isso que a Bíblia diz, não é algo que eu estou inventando, é o que a palavra de Deus diz, né? Então, devido a essa conversa que a gente teve, foi muito boa, né? Ele não ficou com raiva, pelo contrário, ele demonstrou até interesse por conhecer mais a Bíblia. E aí nós marcamos um grupo familiar, que é uma reunião semelhante a essa, na casa dele. E aí nós fomos lá, e aí eu comecei a explicar a ele várias coisas, irmãos, que as pessoas às vezes passam uma vida toda acreditando, talvez até alguns que estão aqui acreditam, mas que a Bíblia mostra o contrário. Por exemplo, será que todos os seres humanos são filhos de Deus? É só um exemplo. Talvez quase todos aqui, ou aqueles que não conhecem a Bíblia, iriam dizer que são. Mas não é isso que a Bíblia diz. Você sabia disso? O que a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo é que aquele que creu em Jesus Cristo, que recebeu a Jesus Cristo, é que ele se tornou o Filho de Deus. Existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Então, isso é uma das coisas, irmãos, que as pessoas passam uma vida toda acreditando, mas que a Bíblia mostra que não é como as pessoas, ou a maioria delas, acreditam. Entendeu? É por isso que muitas das vezes, irmãos, hoje está na moda essa questão do discurso de ódio, né? Discurso de ódio, tudo é discurso de ódio. Mas na verdade, eu até vi essa semana uma frase do Elon Musk falando que na verdade não é o discurso de ódio que eles querem proibir. Eles querem proibir o discurso que eles odeiam. Porque a Bíblia, irmãos, ela muitas vezes vai nos mostrar coisas que não é muito agradável de se ouvir. Por exemplo, isso, né? Não é uma coisa muito agradável de se ouvir. Que nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que recebeu a Jesus Cristo como Salvador. Isso não é tão agradável, mas, irmão, não é o tal que eu estou criando, é o que a Bíblia diz. Entendeu? Outra coisa, isso nós falamos tudo lá, né? Nesse grupo familiar que nós fizemos. Outra coisa, as pessoas têm... geralmente, as pessoas, elas dão um diagnóstico para si. Bom, né? Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, e acham até que são merecedoras do céu, simplesmente pelo fato de serem, para elas, uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? E muitos até acham que não precisam de igrejas, né? Não precisam ir para a igreja, precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque elas são uma pessoa boa, elas fazem boas obras, e elas são merecedoras do céu por conta disso. Mas, irmão, não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, é o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, é que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo nem sequer. A Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, e essa condição que a Bíblia está dizendo é para aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Então a Bíblia diz lá no Salmo 51, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A outra passagem que a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Então são coisas que não é tão agradável de se ouvir, entendeu? Mas é a verdade. Como Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, irmão, na verdade, o que a Bíblia mostra, né, que a condição do homem sem Cristo é a pior possível, irmãos. Às vezes as pessoas ouvem meu testemunho, né? Eu já contei aqui várias vezes. As pessoas dizem, não, de fato, irmão, você precisava bem entregar sua vida a Jesus, ou você ia morrer e tal. Mas, irmãos, o que a Bíblia diz é que todos pecaram
Todos estão na mesma condição, é o que a Bíblia diz. Aquele que está vendendo droga, à margem da lei, cometendo crimes, e não entregou sua vida a Jesus, ele está na mesma condição do doutor, do médico, que não entregou a sua vida a Jesus também. No final das contas, irmãos, não vai existir nem bandido, nem cidadão, nem juiz, doutor, advogado, não. Ou aquele que vive à margem da lei, não. No final das contas, é salvos ou condenado. Então, aquele que está viver na margem da lei, ele precisa entregar sua vida a Jesus? Precisa. Assim também como aqueles que são cidadãos, aqueles que pagam suas contas em dia, aqueles que não vivem à margem da lei, também precisam. Ou caso contrário, ambos irão para o mesmo lugar. Entendeu? É o que a Bíblia nos diz. Entendeu? Então, como eu disse, o que a Bíblia Sagrada mostra, irmãos, que a condição do homem sem Cristo é a pior possível. Só esse texto que a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre ele, é como se aonde o ímpio fosse, irmãos, a ira de Deus fosse assim, acompanhando ele. É como se Deus estivesse ali prestes a fulminar ele. Mas do contrário, irmãos, o que a Bíblia também mostra sobre aquele que entregou a sua vida a Jesus é uma posição elevadíssima. E às vezes dá até o parecer que a gente está se exaltando, né? Mas não é o que a gente criou, é o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que nós, irmãos, somos nação santa. Esses dias agora eu estava debatendo com um rapaz, né, sobre política, né? E aí eu falando algumas coisas, né, sobre o erro, né, de alguns candidatos, o que eles defendem. Aí ele falou, tu é santo. Eu digo, é isso aí mesmo, eu sou santo mesmo. Ele ficou com raiva de mim, porque a ideia que as pessoas têm de santo é uma pessoa que não peca, mas não é isso, irmão. Santo é alguém que é separado do mundo. E a Bíblia diz que nós somos nação santa, irmãos. Não é o que eu criei, é o que a Bíblia está dizendo, é o que a verdade está dizendo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, irmãos. É como eu disse, ó. A posição do homem sem Cristo, a Bíblia mostra que é a pior possível, mas aquele que está em Cristo é a mais alta possível. Irmãos, eu sou embaixador de Cristo, eu sou representante de Cristo nessa terra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Alguém que saiu da onde eu saí e agora eu sou representante de Cristo na terra, né? Uma vez até quiseram colocar a Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos, né? Falaram para ele que, pelo fato de ele ser uma pessoa muito influente e tal, ele deveria ser candidato a presidente dos Estados Unidos, quem iria ganhar. Aí ele falou, rapaz, não quero me diminuir não, deixe eu aqui como embaixador do reino de Deus mesmo, que é melhor. E o presidente dos Estados Unidos, irmãos, né, talvez a pessoa mais influente do mundo, né, a nação mais poderosa do mundo, mas ele disse que colocar ele como presidente era rebaixar ele, porque ele era embaixador do reino de Deus, entendeu? E isso, irmãos, é o que a Bíblia mostra ao nosso respeito, irmãos. A Bíblia mostra ao nosso respeito que os nossos pecados, todos os nossos pecados, todos os crimes que eu cometi foram apagados, irmãos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Então, como eu disse, irmãos, a posição que a Bíblia nos coloca em Cristo é a mais alta possível. Só o fato de eu ser agora um filho de Deus já é uma posição elevadíssima, né? Antes eu não era, agora eu sou. Entendeu? É por isso, irmãos, que o que tem que definir a nossa vida não é o que as pessoas dizem, não é o que eu acho. Quem tem que definir a nossa vida, quem tem que definir o que eu sou, é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, como eu disse, irmãos, ela nos coloca em Cristo, ela nos coloca na mais alta posição possível, né? Então, meus irmãos, eu digo uma coisa para todos que estão aqui. Primeiro, procure conhecer o que a Bíblia diz. Procure ler a Bíblia, procure entender o que a Bíblia diz. Procure se aprofundar na leitura da Bíblia, irmãos. A Bíblia é, como
o salmista diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você quiser acertar, tomar decisões acertadas, procure conhecer o que a Bíblia diz. Se todos nós seguirmos, irmãos, aquilo que a Bíblia diz, a orientação que a Bíblia diz, pode ter certeza, irmãos, as coisas vão dar certo para nós, né? E outra coisa aceite o diagnóstico que a Bíblia diz. Não adianta, irmãos, ficar com raiva, não adianta tentar dar um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro com Deus, não, irmãos. Tem que aceitar. Se você quiser ser salvo, você tem que aceitar o diagnóstico que a Bíblia diz. Você tem que aceitar a verdade que a Bíblia diz. Entendeu? Como eu disse, muitas vezes, irmão, não vai ser tão agradável, né? Por exemplo, a Bíblia manda, irmãos, a gente pagar o mal com o bem. Isso aí, irmão, não é para qualquer um. Se lhe bater numa face, você dá a outra. São coisas que não é para qualquer um, mas é o que a Bíblia manda. E se a Bíblia manda, a gente tem que obedecer, né? Então, como eu falei, aceite o diagnóstico que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que você é pecador, se a Bíblia diz que você está caminhando para a condenação eterna, se a Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados e se entregar a Cristo, se a Bíblia diz que, por exemplo, que as suas boas obras para Deus não vai me salvar, porque é de fato o que a Bíblia diz, né? Lá em Efésios a Bíblia fala que a salvação ela é por meio da fé, da graça mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá no livro de Isaías a Bíblia diz que as nossas boas obras são para Deus como trapos de imundícia. Então não é pelas obras. Então, se a Bíblia está dizendo isso, irmãos, vamos aceitar o que ela está dizendo. E vamos procurar reconhecer, né, e praticar o que ela está falando. No final das contas, irmãos, só vai alcançar a salvação aquele que de fato deu credibilidade ao que a Bíblia diz e aquele que viveu aquilo que a Bíblia diz, né? Como eu disse, hoje as pessoas podem falar o que quiser de mim, do meu passado, né? Que às vezes alguns ainda querem relembrar daquilo que eu fiz e tal, mas eu não aceito nenhum tipo de diagnóstico contrário ao que a palavra de Deus diz. Hoje eu sou nação santa, eu sou povo adquirido, eu sou sacerdócio real, eu sou filho de Deus, né? Hoje nenhuma condenação há mais para mim, os meus pecados foram apagados, perdoados, porque isso aí é o que a palavra de Deus me diz, né? Então eu deixo essa reflexão para vocês, né? Que vocês possam meditar, refletir, em nome de Jesus. Aceite o diagnóstico que a Bíblia diz, tome as decisões que você precisa ser tomadas, para que no final das contas você possa ser salvo.